O lucro obtido por um distribuidor com a venda de caixas de determinada mercadoria é dado por essa expressão. O X denota o número de caixas vendidas. Ele quer saber quantas caixas o distribuidor deverá vender para que o lucro seja máximo. Duas coisas que têm que ficar claras na sua mente quando ele cita uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, e fala a respeito de um valor máximo ou mínimo, você está buscando o vértice da parábola. Nesse caso, se ele está falando que o lucro seja máximo, é um caso em que a função tem uma representação com uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Imagina o seguinte, eu estou aqui com eixo x e eixo y, deixa eu fazer uma representação y e x. Ok. Eu não sei ainda como vai se comportar a função, na verdade eu já sei, mas vamos fingir que a gente não entende nada ainda da função, não olhamos para a função. Sei que se ele está falando de máximo, o gráfico tem que ser algo assim, com um ponto em que é obtido o valor máximo. Nesse caso aqui, ele não fala de x e y, ele fala de x e l. Então, no eixo y está o lucro que depende do x. Portanto, se você fosse encontrar as coordenadas x e y desse vértice, o x do vértice vai se referir, como o x ele falou que é o número de caixas, o x do vértice vai ser o número de caixas. Vou fazer em outra cor aqui. Número de caixas para que eu tenha o maior lucro. Número de caixas. Já o y do vértice, se eu fosse encontrá-lo, ele representaria qual o valor do lucro máximo. Então, o y do vértice, neste caso, representaria o lucro máximo. Você sempre tem que estar atento àquilo que ele está pedindo. Se ele pedisse qual será o valor do lucro máximo, obtenha o y do vértice. Nesse caso, não foi o que ele pediu. Ele havia pedido qual deve ser a quantidade de caixas que ele vai vender para obter o lucro máximo. Para obter, mas ele não quer saber o lucro máximo. Para obter, eu preciso achar o x do vértice. Bom, vou dar uma olhada na função e reescrevê-la. Lucro, dependendo do x, será. Você tem aqui, deixa eu mudar a cor, um menos 0,1 sobre 5x². Ele vai se manter, menos 0,01 sobre 5 vezes o x². E depois você tem, vamos dar a cor de novo, azul escuro. Você tem aqui 6/5 de x. Se você faz 6 sobre 5, isso é 1,2. 1,2x com menos 0,6x. Bom, 1,2x menos 0,6x dá mais 0,6x. 0,6 vezes x. Essa é a minha função quadrática, que eu tenho um a vezes x², um b vezes x, e não tenho c. Ou é como se o c fosse zero. Então eu já sei, olhando para isso, que a minha parábola cruzaria aqui no zero. Então essa representação não está correta. Não, isso aqui foi um esboço para a gente ter a noção do vértice sendo o máximo, por ser uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Não tem ponto que vai ter lucro maior do que esse. Se ele falasse mínimo, a concavidade tinha que ser ao contrário, voltada para cima. Bom, qual era a fórmula do x do vértice que se utilizava dos coeficientes a e b? Era menos b sobre 2a. O b, nesse caso, é o que está representado em azul escuro e o a é o que está representado em vermelho. Então eu vou só substituir. Aqui nós teremos menos, no lugar do b vai entrar o 0,6, sobre 2 vezes a, no lugar do a vai entrar o menos 0,1
0,01 sobre 5, menos 0,01 quintos. Bom, embaixo eu tenho uma fração, em cima ainda não tenho. É como se isso fosse dividido por 1. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Bom, menos com menos vai ficar mais. Então, vou manter a primeira, 0,6 sobre 1 é 0,6, vezes o inverso da segunda. Se você faz o 2 vezes isso aqui, ia ficar 0,02 sobre 5. Inverte ela. 5 sobre 0,02. E eu não gosto de trabalhar com divisões que envolvam números decimais, então vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Se aqui eu multiplico por 100, anda duas casas, vai virar 60 vezes 5 sobre, anda duas casas aqui, já que está multiplicando por 100, vira 2. O 60 simplificado com o 2 dá 30. 30 vezes 5, 150. Ou seja, este distribuidor teria que vender 150 caixas para que ele conseguisse o lucro máximo. Se ele vende mais ou menos do que 150 caixas, ele está para baixo do lucro máximo. Aqui é o valor de lucro máximo.